Olá! Hoje a gente vai mergulhar num documento bem importante que está mexendo com a área médica e jurídica lá em São Paulo. É a Resolução CREMESP 393 de 2025. A nossa fonte, então, essa normativa nova, né, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, ela basicamente define as novas regras do jogo para perícia médica e, olha, ela revogou a anterior, a 383 de 2024. A nossa missão aqui é, assim, destrinchar os pontos chaves. Quem pode fazer perícia, quais são os limites éticos, os técnicos e por que isso tudo importa, né? Bom, para começar, a resolução já bate o martelo. Perícia é ato médico exclusivo. Por que essa exclusividade é tão central? Exato. É fundamental. A resolução está alinhada com a lei do ato médico, aquela lei federal, né? Ela diz que certos procedimentos, incluindo a perícia, são exclusivos de médicos. Aham. E faz todo sentido, porque a avaliação pericial exige um conhecimento assim integral do corpo humano, das doenças, das consequências. É algo que só a formação médica completa oferece, entende? É a base para a gente ter uma prova técnica confiável nos processos. Entendi. E a resolução desenha bem os papéis de cada um nesse cenário, certo? Quem são, assim, os personagens principais? Sim, ela deixa bem claro. Primeiro tem o perito médico, esse é nomeado pela justiça, pela administração, ou é um servidor público nessa função. O papel dele é ser imparcial, buscar a verdade técnica, né? Ok. Aí tem o assistente técnico, esse é indicado por uma das partes do processo, autor ou réu. Ele também é médico e oferece um contraponto técnico. Mas olha, ele está sujeito às mesmas regras éticas do perito, a resolução reforça isso. Ah, interessante isso. E, crucialmente, né, os dois são diferentes do médico assistencial. Esse é o médico que trata o paciente no dia a dia. O foco dele é cuidar, é tratar. Tanto que a resolução, lá no artigo 10, proíbe que ele faça parecer pericial sobre o próprio paciente. São papéis distintos. Essa separação de papéis parece ser a chave para muita coisa na ética médica, né? E falando nisso, quais são as vedações mais fortes para o perito médico? Aquelas linhas que ele não pode cruzar de jeito nenhum. Olha, a principal de todas é a isenção à imparcialidade. O artigo 3º é muito claro. É proibido periciar paciente que já trata, familiar ou qualquer pessoa, até empresa, né, com quem ele tem alguma relação que possa, influenciar o trabalho. Certo. Nada de conflito de interesse. Exato. Além disso, o perito tem que se ater aos limites da nomeação dele. Não pode ir além. E também não pode ficar criticando o trabalho de outro médico na frente da pessoa que está sendo periciada. Tem que manter a postura, o foco é técnico, objetivo. E sobre a perícia em si, a forma de fazer e o sigilo? Tem regras específicas aí também? Com certeza. O sigilo pericial é, assim, obrigatório. O que está ali no processo, fica no processo. Isso está no artigo 6º. Outra coisa bem relevante hoje em dia, né, é que o artigo 6º também proíbe basear a perícia só em foto ou vídeo solto fora do contexto do prontuário médico. Ah, importante isso. Para garantir uma análise mais completa, imagino. Exatamente. E talvez o ponto mais fundamental que está no parágrafo único do artigo 6º. O perito não pode, de jeito nenhum, dar opinião sobre culpa ou negligência. A função dele não é julgar, é descrever os fatos médicos tecnicamente. Parece bem delimitado, né? Mas e a autonomia do perito? Ele tem liberdade para chegar nas próprias conclusões ou fica meio amarrado? Então, aí que está o equilíbrio interessante. O artigo 4º garante, sim, a autonomia técnica do perito. Ele não é obrigado a concordar cegamente com o laudo do médico que tratou o paciente, por exemplo. Uhum. Mas, claro, essa autonomia vem com responsabilidade. O artigo 6º exige que toda conclusão seja muito bem fundamentada no laudo, com base em ciência, em critérios reconhecidos. Não é achismo, né? Entendi. Tem que justificar tecnicamente. Isso. E o artigo 7º ainda protege essa autonomia, dizendo que o perito tem o direito de recusar qualquer tipo de pressão ou constrangimento para mudar a opinião dele. Para fazer essa análise bem fundamentada, o acesso à informação é chave. Como a resolução garante que o perito consiga ver os documentos, prontuários, essas coisas? O artigo 8º trata disso. Ele garante ao perito o direito de acessar e até copiar os documentos médicos que são importantes para o caso.
Claro, sempre mantendo o sigilo sobre aquilo que não tem a ver diretamente com a perícia, né? Faz sentido. E tem mais, o parágrafo 2º coloca uma responsabilidade nos diretores dos hospitais, das clínicas. Eles têm que facilitar esse acesso para o perito. A ideia é não criar barreira para a informação técnica. E como funciona a comunicação entre o perito e os assistentes técnicos das partes? Tipo, eles podem acompanhar os exames? Sim, a resolução preza pela transparência e pelo direito ao contraditório técnico. O artigo 9 diz que o perito tem que comunicar oficialmente aos assistentes técnicos com antecedência, né, a data, hora e local dos exames periciais. Assim, eles podem acompanhar se quiserem. Na mesma página. Para a gente ir fechando, uma questão que sempre pega: honorários. Como a resolução tenta evitar que o dinheiro influencie o resultado da perícia? Olha, o artigo 12 vai direto nesse ponto. Ele estabelece que os honorários do perito devem ser calculados com base na complexidade do caso, no tempo que ele vai gastar, no trabalho que vai dar. E não no resultado. Exatamente. Jamais podem ser vinculados ao resultado do processo, tipo se a parte ganhar ou perder, ou ao valor da causa. Isso é essencial para blindar a imparcialidade do perito, né? Para que ele não tenha nenhum incentivo financeiro para pender para um lado ou para o outro. Perfeito. Então, resumindo bastante, né, a Resolução 393 de 2025 vem para solidificar a perícia médica como um ato técnico, científico, sério. Ela reforça a ética, a imparcialidade, a autonomia com responsabilidade. Se a gente olhar o quadro maior, é um esforço para qualificar essa prova pericial para torná-la mais confiável para o sistema de justiça como um todo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Que as regras do jogo estão mais claras para todo mundo. Médicos, quem está sendo periciado, advogados, juízes. Fica aqui uma reflexão para a gente. Com toda essa estrutura detalhada, buscando esse rigor científico e ético, como será que essa regulamentação vai conseguir equilibrar, na prática, a busca por uma análise médica que seja profunda e justa, com a necessidade de agilidade que os processos judiciais tanto precisam? É algo para a gente observar como vai se desenrolar daqui para frente.